nome é Janaína Catek, do Jana Catek Ateliê, e seja muito bem-vinda aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a bolsa piquenique. Eu já estou riscando aqui no material, que é o PVC, a medida de 20 por 35 dos espelhos. Esse material, gente, se você comprar um rolinho de 50 por 1,40, vai dar tranquilamente para a parte externa. Fiz os riscos com lápis 6B e estou cortando em cima do risco. Aqui não tem necessidade de deixar margem. A gente vai cortar direitinho no risco e depois, lembrando que a gente vai ter que fazer 4 partes de 20 por 35. Nivele direitinho o material, corte certinho no risco, para que não tenha diferença na hora que for fechar. Esse material é um material PVC impermeável com uma manta de algodão no fundo. Você pode usar também o tricoline, você pode usar também sintético, fica a sua escolha. Eu estou utilizando o PVC porque ele é impermeável e fácil de limpar. E como essa bolsa é interessante você fazer ela impermeável por conta da sujeira, né? Que vai ficar sujinha. A gente vai também lembrar você que são 4 peças desse espelho de 20 por 35. Agora a gente vai ver direitinho o quadrado. O quadrado é 20 por 20. O que que a gente vai fazer nessa parte do quadrado? A gente vai fazer o risco de 1 centímetro para dentro. A gente tem necessidade de fazer essa margem, gente, dessa forma aqui. Mais para frente eu vou mostrar para vocês por quê. Porque provavelmente quando a gente for costurar, você já vai ter a necessidade de ter uma noção de margem quando for passar o calcador, né, a linha no material. E essa parte aqui, ela vai te auxiliar já para você saber o lugar certinho. Se você também tiver interesse de fazer isso nas laterais, na parte maior de 35, pode fazer para facilitar se você for iniciante. Esse material, ele já vem com a manta e facilita bastante nesse processo. Então já estou com tudo aqui certinho. Agora a gente vai para a nossa etapa para fazer a toalha, que vai ser o forro da nossa bolsa. Eu estou aqui com o nylon PVC, que tem uma parte impermeável e uma parte acetinada. Vou mostrar aqui para vocês. Dobrei ele em 2 partes. É 1 metro, tá, gente? Você vai usar 1 metro nessa toalha. 1 metro de material, se for impermeável, como esse. Se você for fazer forro, aí vai ser 1 metro de frente e para trás. Vou dobrar o meu quadrado do fundo em 2 vezes também, prender direitinho com esses prendedores de costura. Vou dobrar 2 espelhos, vou fazer o encaixe certo do fundo com a ponta ali da toalha, vou colocar o espelho dentro dessa margem de 1 centímetro e o outro também. Deixe bem certinho, gente, porque aqui a gente vai ter a nossa noção de medida para a toalha. Então, tenha bastante atenção nessa parte. Aqui eu fiz a medida, vai ser 44 centímetros, mas você pode acrescentar 1 centímetro ou 2, ok? Ó, aqui eu tenho 44 centímetros, vou riscar em toda a volta para formar a nossa toalha. Então, essa medida é importante. Ó, vou fazer aqui também já um arredondado dessa ponta do espelho. Ó, bem, faça com calma, devagar. Aqui, ó, marquei novamente 44 para eu ter uma base. Aqui também, nessa outra ponta. Use um lápis, tá, gente? Porque
Se você usar caneta, pode estragar seu material. Agora eu fiz a ligação dos pontos, ó, já dá para ver que ficou arredondado. Ó, eu deixei mais ou menos 1 centímetro a mais aqui. Agora a gente vai cortar. Dica: utilize uma tesoura multiuso se você estiver usando um material plástico. Se fizer em tecido, pode ser normal, tá, fazer com a sua tesoura de tecido normal, mas se você for mexer com esse tipo de material, deixe uma tesoura multiuso para isso. Esse material aqui, ele é grosso, então, ó, dá para ver aqui, ó, pode ocorrer de ficar alguma falha na hora que você cortar, não tem problema, você depois a gente vai ajeitando e deixando o tamanho exato da toalha e também arredondando. Até o final a gente pode fazer isso para deixar ela mais redonda e ficar mais bonito. Mas essa medida ela é importante para que não passe e não fique muito pequena a nossa toalha. Ó, ela vai ficar na medida. Vou pegar direitinho aqui e mostrar para vocês ela aberta, já dá para ver que ficou. Ela vai ficar com um diâmetro de 80 centímetros. Agora eu vou colocar a etiqueta aqui e a gente vai para a nossa próxima etapa. Vou precisar de 4 zíperes de 37 centímetros, tá? E fazer uma marcação em 2 centímetros para a parte do fundo na hora que eu for costurar, ok? 4 cursores também vai ser necessário a gente ter. Então você já deixa separadinho 1,50 de zíper, que vai dar para esse projeto. As alças, 1,20 no total, 60 para cada lado. Agora a gente vai fazer o nosso bolso. Eu já reservei 2 quadrados de 15 por 15, forro e externo. Deixei direito com direito. Vou deixar bem juntinho aqui, gente. Pode ficar um pouquinho para fora o externo, mas no final a gente ajeita o material. Lembrando que para esse tipo de material, eu necessito utilizar um calcador de teflon, ou também o que que a gente pode fazer? A gente pode também colocar um olhinho aqui no calcador para que ele deslize no plástico, tá bom? Então agora a gente vai começar nossa costura no meio com um retrocesso e início. Cheguei na ponta, coloco a agulha dentro, viro, faço a minha costura reta. Cheguei nessa outra ponta aqui, coloco a agulha dentro, faça a costura. Quando chegar de 1 centímetro a meio centímetro, você faz esse processo de virar para costurar outro lado. Aqui a gente vai costurar e deixar 4 centímetros sem costura, fecha com retrocesso, ó, ficou dessa forma para a gente poder fazer o desvire desse bolso. Vou tirar todo o excesso de material que está aqui. Pronto, tirei tudo. A gente vai tirar as 4 pontinhas sem chegar na costura, dessa forma, gente, para poder desvirar bem legal o nosso bolso. Aqui, gente, a gente tem que fazer com paciência. Esse material aqui é um material plástico, então ele amassa. Faça com delicadeza, pode também ocorrer dele esgarçar, rasgar. Então vamos fazer bem devagar para que não aconteça nenhum problema aqui nessa etapa e que a gente já possa depois fazer a aplicação dele. Use um lápis ou algo tipo uma agulha de tricô, algo assim, um pincel para fazer esse desvire das pontas, tá? Não use tesoura que você pode acabar descosturando. Pronto, ó, as pontinhas ficaram assim, meio arredondadas. Ó, coloca bem para fora o material. Por isso que é necessário fazer o corte dessas pontinhas. Lembrando, gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Também, não se esqueça de se inscrever no canal.
Aqui eu sempre deixo muitas dicas de costura. Pronto. Agora que o nosso bolso está pronto, a gente vai fazer a aplicação e na hora que fazer a aplicação, a gente vai fechar esse nosso buraquinho aqui que está aberto. Pronto, agora a gente vai para a nossa quinta etapa, que é a aplicação do bolso. O que é importante aqui? Você tem que ver se o meio do bolso vai ficar no meio do nosso espelho. Aqui eu coloquei fitas dupla face já para facilitar na hora que for fixar. E também eu vou aplicar a minha etiqueta em um dos bolsos, mas você pode aplicar a sua etiqueta no espelho ou qualquer outra parte que você preferir. Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço para aplicar a etiqueta. Muitas vezes eu costumo colocar uma fita dupla face também para facilitar já ela na hora da fixação. E faço uma costura do lado com retrocesso início e final. Nessa etapa aqui, a etiqueta é interessante você puxar a linha que estiver na frente para o outro lado. Por que que a gente deve fazer isso? Porque quando a gente for costurar essa parte aqui, pode ocorrer, se você cortar o fio, eu vou até mostrar aqui, ó, você vai passar para fora, ó. A gente passa para fora, dá um nozinho ou 2. E aí sim, a gente corta esse excesso de linha, justamente para não ocorrer de desfiar a costura da etiqueta. Aqui eu acabei fazendo a costura já depois de costurar o bolso, mas se você preferir, você pode fazer também antes para ele não aparecer no forro. Mas para mim eu não vejo muito problema com isso, tá? Se acontecer da linha não puxar, você pode tirar o excesso de linha e vai ficar assim. Mas sempre que puder, faça esse nozinho para que a linha fique fixa de 1 a 2 nozinhos, bem apertados, ó, dessa forma que eu tô fazendo. Prontinho. Gente, se você estiver gostando deste conteúdo, clique no gostei, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Agora eu vou fazer uma medida aqui de 8 centímetros, vou descer 8 centímetros do topo desse espelho para baixo, vou marcar o meu meio com um pique. E também vou marcar o meio do meu bolso com um giz ou algo de sua preferência. Aqui não faça pique, tá? Marque com um giz ou até um pouquinho, um pontinho de lápis, se preferir. Usei uma fita dupla face, já coloquei aqui, ó, dá para ver essa parte meio brilhante, é a fita dupla face. Procuro encaixar muito bem, deixar bem parecido os 2 lados. Essa estampa aqui é uma estampa complicada da gente fazer, gente, porque, ó, se você puder olhar, ela ficou um pouco fora. Eu tentei fazer um pouco o encaixe de uma forma que eu pudesse igualar o bolso com o chevron do espelho, mas fica um pouco fora mesmo, tá. Agora a gente vai fazer a nossa costura do bolso. Bem simples, gente, retrocesso no início. A gente vai costurar, chegou na pontinha, faz aquele ó, a gente já fechou a parte aberta até que estava ali, agulha dentro, baixa o pé calcador e faz a costura. Lembre-se sempre da agulha ficar dentro do material. Ó, agulha dentro, pronto. Aqui, retrocesso, faça um bom retrocesso para que ele fique bem firme. Tire os excessos de linha.
Lembrando, aqui eu estou usando o ponto do de 3 para 3,5, porque eu estou usando sintético. Mas você pode, quando for fazer em tecido, pode fazer 1,3 por aí. A agulha que eu estou usando aqui é uma agulha 14, mas você pode usar também, conforme o material, mais grossa, o que você preferir. O importante é você sempre medir muito bem essa parte, são 8 centímetros, gente, do topo do espelho para baixo e pronto. Agora a gente vai ver aqui a medida de zippers e como eles devem ficar posicionados para fixação nos espelhos. O que que é interessante a gente ver aqui? Lembrando que são zippers de 37 centímetros, 4 zippers de 37 centímetros. Nesse projeto, você vai fazer com 1,50 tranquilamente, utilizando essa metragem de 1,50 o seu projeto. Eu tenho aqui 4 cursores. O que que é interessante a gente sempre lembrar? Esse nosso zíper aqui é um zíper 5, cursor 5. Na ponta que eu quero que o meu cursor abra, ele vai abrir para a direção, eu vou marcar com giz ou algo para baixo 2 centímetros, ó, dessa forma. A marcação, a direção que ele abre, vai ser feita essa marcação, que é a marcação do fundo. A direção que ele fecha é o nosso topo da bolsa, tá? Então, lembre-se sempre de deixar nessa posição, para que a gente não tenha problemas depois que a bolsa ficar pronta, gente. Esse momento a gente precisa ter muita atenção. Já ocorreu aqui de eu fazer errado essa parte e foi bem chato que eu tive que descosturar tudo. Então, aqui a gente vai fixar o nosso zíper no espelho. Lembrando, gente, eu estou usando um calcador de zíper da máquina industrial, tá? De Teflon. Esse material, ele tem necessidade do calcador de Teflon, porque ele é plástico. Vamos lá. Esse zíper eu vou encaixar direitinho aqui. Ó, deixei esses 2 centímetros para baixo, depois vocês vão ver por quê. E vou fazer, se você quiser, pode usar clips, para que nem eu estou colocando aqui, para fazer a fixação do zíper, para ele ficar seguro. E lembrando daquilo que eu falei, abertura para baixo, fechamento para cima. Dessa forma que eu estou fazendo aqui. Muito bem, vamos baixar nosso calcador, retrocesso, vamos costurando. Cuidado com o zíper, gente, para a agulha não alcançar aqui o nosso cursor. E você faz a sua costura, ó, e faz o retrocesso. Pronto. Já fiz uma parte no nosso zíper. Agora, quando a gente for rebater, a gente já vai rebater isso na parte do forro, na toalha da bolsa. Então vai ser feito, a gente vai rebater e aí vai ficar com acabamento. Então não se preocupe agora, agora a gente só vai fazer a fixação do zíper nos espelhos. E é normal ficar esses 2 centímetros, tá, gente? Porque depois, quando eu for costurar o forro com o fundo, já vai ficar preso o zíper. Agora a gente tem que ter atenção em deixar nivelados os espelhos juntos, ó. Eu vou colocar aqui, ó, na mesma altura, espelhos na mesma altura de zíper. E é isso, você vai fazer isso em todos os lados, vai fazer isso nas 4 partes, e agora a gente vai para a nossa etapa 7, que é a aplicação do fundo. Lembra aquela marcação que a gente fez? Então, o nosso espelho, ele vai encaixar certinho com aquela marcação que a gente fez. E vamos deixar, usando
os, os prendedores aqui, sempre utilize para te auxiliar. Com os prendedores, a gente já vai vendo aqui como vai ficar esse fundo, tá, gente? Primeiro você dê uma olhada, verifique se o fundo está batendo com os espelhos, como vai ficar. Então, use os prendedores, que é melhor você fazer isso antes para verificar como vai ficar, tá? Viu que vai ficar no tamanho legal? A gente vai pegar agora e marcar o meio com o Pix, tá? O que que a gente vai fazer? Ó, um pique aqui, outro pique aqui. Aí eu dobro o outro lado, vão ficar 4 piques. Em cada lado a gente vai fazer, marcando os meios. Pronto, os piques estão feitos. A gente vai fazer isso também nos nossos 4 espelhos, porque isso vai facilitar muito na hora que a gente for fazer o fechamento do nosso fundo. Faça piques pequenos, tá? Para que não ocorra dele aparecer depois que tiver costurado. Então, faça bem pequenininho, só para você lembrar onde é o meio, porque ou também, se você preferir, você pode riscar, mas assim fica bem mais fácil. Agora eu vou fazer realmente o encaixe. Pique com pique, coloco um prendedor, ó. Nos 4 lados eu vou fazer esse processo de colocar o meu prendedor. Se você for iniciante, uma dica: utilize muitos prendedores, porque vai te ajudar a ter uma noção. Agora é outro processo que a gente vai precisar ter muita calma. A gente vai costurar a partir do 1 centímetro de margem, por isso que foi feita essa margem de 1 centímetro. Eu vou começar a costura do início desse 1 centímetro e vai ficar tipo esse quadradinho na ponta, sobrando. Vai ficar 1 centímetro de quadradinho sobrando na ponta, justamente para no final ficar o encaixe do fundo. Então, a gente vai fazer essa costura. Coloca a agulha bem certinha ali naquela pontinha, retrocesso, costura reta. Chegou no início do quadradinho ali, 1 centímetro, a gente vai fazer retrocesso e nessa etapa a gente vai fazer retrocesso nos lados, tá? Por que fazer isso, Jana? Porque aí ele vai reforçar mais a nossa costura. Nesse processo eu não faço aquele de colocar a agulha dentro e virar. Eu vou ter que começar com retrocesso início e final em cada lado. Tá dando para vocês verem? É um processo, faça com calma, gente. É uma etapa bem, assim, eu acho assim que para iniciante é uma etapa bem complicadinha, mas não é difícil. Se você for iniciante, pode deixar seu comentário aqui, que eu vou tirar, te ajudar o que você precisar, ok? Então, se você quiser começar com esse projeto, a gente pode começar. Retrocesso, lembrando, 1 centímetro. Retrocesso, início e final. Ó, antes do quadradinho, parei, retrocesso. Tira excesso de linha e agora a gente vai já para o nosso último lado. Estou usando os prendedores para facilitar aqui, para ficar tudo bem certinho. Retrocesso, costura reta. Prontinho. Agora, olha só como ficou esse fundo. Vou mostrar para vocês ele aberto. Gente, muito cuidado com esses cursores, tá? Para eles não saírem, tá? Deixe já eles bem aplicadinhos no material,
porque ou você pode perder ele nesse processo de subir para cima, e aí para colocar é complicado. Então, ó, aqueles 2 centímetros que eu deixei, eles vão ficar aqui e vão ser costurados na hora que a gente fixar essa parte externa na toalha, que é o forro, ó. Então a gente já deixa bem puxadinho aqui os nossos cursores, aberto, tá. Quando for costurar, vê se ficou bem certinho. Ó, tá com a costura certa, não ficou fora aqui. Quando agora eu estou mostrando para vocês já terem uma ideia de como vai ficar essa parte externa, que vai ficar bem legal, bem bonito. Lembrando, ó, como ficou posicionados os bolsos. Eu coloquei um bolso, um espelho com bolso, um espelho sem, espelho com bolso, um espelho sem, para ele ficar assim. Ó, nossa bolsa, a parte externa já está praticamente pronta. Só falta a gente colocar a alça nessa parte externa. E ela vai ficar assim, fechadinha. Ó o fundo, como ele já tá com a forma correta dele, a gente só vai precisar realmente fazer a fixação e já está tudo tranquilo com essa parte aqui de fundo do espelho. Agora a gente vai para a nossa parte 8, que é a aplicação das alças. O que que a gente tem que lembrar aqui? Quando eu for fazer a aplicação das minhas alças, eu já vou descer 4 centímetros, dobrar 1 centímetro de alça e começar a minha costura. Aqui, eu vou fazer aquilo que a gente fez no bolso. Eu vou fazer a costura virando com a agulha dentro do material e costurando. Que essa aqui vai fazer aquele quadradinho na alça, para ela ficar bem segura no nosso material. Então, a gente faz um quadradinho na alça, ó, dessa forma que eu tô fazendo, deixando meio centímetro. Se você precisar, utilize alguma coisa para segurar a alça, tá? Cuidado com os dedos, ó. Tô usando uma pinça aqui. Ó, você vai fazer isso, no final, vai puxar uma costura em X, dessa forma que eu estou fazendo, ó. E aqui, ó, não tem mistério, gente. Você vai fazer retrocesso, início, fazer sua costura e fazer no final o retrocesso, para ficar bem fixa a nossa alça. Olha o formato que ela fica ali atrás. O que que a gente também tem que marcar nas nossas alças? As medidas entre alças aqui é de 5,5 cm ou 5 centímetros, fica a seu critério, tá? Mas a medida que eu desci do topo do espelho para baixo foram 4 centímetros. Então, é isso, essas são as medidas para fixação de alça. E a gente faz novamente a nossa costura da alça, dessa forma que eu estou mostrando para você. Não tirando a agulha de dentro do material, gente, porque essa costura ela é única, ela é uma só. Ó, justamente para fixar bem a nossa alça. Prontinho. Nossa alça está aplicada em um dos espelhos. Nessa parte de trás, você pode ver com mais perfeição como é feito essa costura. Procure usar uma linha da cor da alça para não dar tanto destaque. E a nossa alça está pronta. Essa alça aqui é uma alça mais grossinha, mais durinha. Você pode usar também de cetim, se você quiser, aquelas acetinadas, né? Agora, a gente vai para a nossa etapa do fundo com o espelho, união. O que que a gente vai fazer aqui? A nossa toalha já está pronta. Eu vou dobrar ela em uma vez. Já coloquei minha etiqueta aqui até. Onde eu vou aplicar o meu externo? Na parte de trás da toalha. Porque a toalha, o forro da bolsa será a parte principal da toalha. Então, eu dobrei ele 2 vezes aqui. Ele vai ficar deste formato que eu estou mostrando. Você vai marcar
eu marquei já um X no meio, ó, dessa forma. Não sei se vocês podem ver bem, ó. Já marquei o formato aqui, um X bem no meio da toalha. E vou também marcar o meio do meu fundo, ó. Vai dar certinho, ó. Marquei o meio aqui com uma bolinha para facilitar. Coloquei fita dupla face, gente, para eu já colar o fundo ficar bem perfeito com o forro. A gente vai tirar o nosso excesso de fita dupla face aqui, e aí a gente vai fixar. Pronto, tirei aqui as fitinhas da fita dupla face e a gente já vai posicionar o nosso fundo junto com o meio da nossa toalha. Outra etapa que você tem que ter bastante atenção, com calma. Não adianta fazer com pressa, gente, porque às vezes a gente acaba esquecendo de fazer algo. Então aqui, a gente já está quase finalizando a nossa bolsa. Ó, verifica bem os cursores, não deixa eles para dentro, tá? Entrar para dentro dessa parte aí do fundo. Já dá para ver também como vai ficar o nosso espelho, ó. E o nosso zíper, quando rebater, você tem que tomar cuidado para deixar ele para dentro, ó. Para que fique só realmente o zíper aqui. A gente tem que deixar tudo bem encaixado aqui, verificar se esses 2 centímetros que eu deixei a mais estão para dentro da parte ali do fundo, deixar o cursor posicionado um pouquinho para fora, e aí sim, a gente vai começar a nossa costura. Eu vou enrolar esse material. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Tirar o cursor do lugar aqui. Então, gente, para rebater aqui, não tem necessidade de fazer uma margem grande, tá? A gente tem que pegar também aquele zíper para ele ficar bem fixo. Então, a gente vai começar com o nosso retrocesso, tá? Lembrando que use um pé calcador de teflon, porque é um plástico. Cheguei aqui nessa ponta, deixo a agulha dentro do material, levanto o pé calcador, viro o meu material para fazer a segunda parte do quadrado do fundo. Baixo o pé calcador e faço a minha costura, encaixando já aqui o zíper, tudo. Sempre verifique, tome cuidado com o cursor para não quebrar sua agulha, para a agulha bater e quebrar. Agora, de novo, eu vou colocar a agulha dentro do material, virar e fazer minha costura. Estamos fazendo a terceira parte do quadrado. Arrumei cursor, tudo. Se você puder, utilize uma pinça ou alguma coisa para te auxiliar a guiar, tá, a costura. Agora já vamos para a última parte. Aqui, vou fazer a costura reta. E no final, não esqueça retrocesso. Aqui eu tiro todo excesso de linha, ficou muito lindo. Agora a gente vai para a parte de acabamento do zíper. Nessa parte de acabamento do zíper, o que que a gente tem que tomar cuidado? Vou tirar o excesso de linha aqui. O zíper, ele precisa estar para dentro, tá? Não deixe para fora essa parte de baixo. Como aqui eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês depois como fica. Mas o importante é você fazer o acabamento e ficar apenas o zíper nessa parte aqui do material.
Ó, dessa forma aqui. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Utilize uma fita dupla face para colar, caso você precise, tá? É uma coisa que, para iniciantes, é muito interessante de ser usado. Faça um rolinho com o seu material para que ele não fique amassando. E a gente ajeita o cursor, que a gente também. Esse tipo de costura de acabamento, ele é bem na ponta. Então não precisa ser aquela margem de costura. A gente faz aqui, ó. Tô colocando o zíper para dentro, sempre olhando, verificando. Puxa um pouquinho o cursor e vamos lá. Retrocesso. Se precisar, vá ajeitando o zíper, porque ele vira mesmo, né? Ele acaba deixando a parte para fora e retrocesso. A gente vai fazer isso nas outras pontas. Por isso também que a parte da dupla face é interessante para não ficar desgrudando, né? Olha, o acabamento fica assim. Procure fazer dessa forma. Se ficar para fora, você vai ter que descosturar e costurar de novo. Agora que eu fiz toda a parte já do acabamento do zíper, vou mostrar para vocês como ela vai ficar. Aqui a gente tira um pouco o excesso desse material da nossa toalha para igualar com o espelho. Aqui vai ter que ser bem rente, porque a gente vai fazer a aplicação do nosso viés ainda. Então a gente deixa bem rente a toalha com o espelho. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva. Temos muitas dicas e em breve teremos muitas outras dicas e passo a passo legais. Pronto, por aqui eu já estou terminando aqui, ó, terminei o corte, tirei os excessos de toalha. A gente vê aqui como é que tá, se tá igualado, tudo certinho. Ela tá bem redondinha. Ó, aqui não ficou tanto, mas depois eu vou cortar para igualar. A parte de trás ficou assim, tá, gente? Dica, se a linha da frente apareceu mais que a de trás, como aconteceu aqui, você procure verificar, tá, os pontos. É importante também, se acontecer isso, você... Ó, agora a gente vai ver aqui como ficou. Olha, vai ficar desse formato, fechado. Gente, quando você for fazer isso, tenha atenção de não tirar o cursor, porque senão você vai ter muito trabalho depois. Olha, ela vai ficar nesse formato. Agora a gente tem que fazer o nosso viés, que é a nossa próxima etapa aqui da bolsa. Vamos lá? Agora a gente vai aplicar o viés em toda a volta da nossa bolsa piquenique. Eu estou usando o viés gorgurão, mas o viés correto para curvas é o viés Boneon. Estou aqui na máquina doméstica para você poder ver também que você pode fazer essa peça na doméstica. Só verificar direitinho as camadas. Aqui você deixa tudo certinho, o zíper sempre posicionado de forma para baixo. Eu fiz um cortinho diagonal no nosso viés.
E vou começar de uma parte mais fina, com uma parte aqui que não tem camadas, para que ela comece a costurar início, retrocesso, e a gente vai ajeitando certinho o nosso viés bem rente à ponta da toalha. Nas camadas você tem que verificar, e é isso gente. Tá fazendo a costura e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vai ficar a bolsa. Então, nossa bolsa piquenique ficou pronta, ficou linda. Finalizei o viés, ficou muito fofa, eu achei assim que ficou linda. Ó, gente, ela toda impermeável, combinou muito esse marrom com pink e esses cursores, os bolsinhos no lugar certo, ó como ela fica aberta. Vou mostrar para vocês. Ela por dentro, olha que fofa. Aí você vai abrir e colocar em cima do lugar que você for querer fazer o seu lanche. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Até mais. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Clique no gostei, se inscreva. Beijos.